Oi, gente, Natália Saavedra por aqui. Agora eu vou contar para vocês uma história para inspirar para vocês sobre a rendição, sobre a gente estar nesse estado de fluxo, né, de flow, de estar conectado com as sincronicidades, da gente estar em entrega, né? Que isso é extremamente importante para a gente poder materializar na nossa vida experiências que sejam enriquecedoras, mesmo quando a gente não está necessariamente focando numa cocriação, né? Uma das coisas que se fala muito é que às vezes a gente entra nesse estado de extremo controle quando a gente está querendo cocriar alguma coisa, quando a gente está desejando fazer uma mudança de vida, ou mesmo quando a gente deseja fazer uma transformação para ter experiências melhores na nossa vida, né? Então a gente entra nessa paranoia de quero planejar nos mínimos detalhes aquilo que precisa acontecer. E o Murilo Gun estava falando num dos vídeos recentemente justamente um insight que eu achei genial, assim, que é você precisa deixar um espaço dentro daquilo que você está criando, dentro da sua vida, dentro do seu dia, para que o caos aconteça. Porque isso é o divino mostrando para você, e acho que foi ele e a Daniela Gunn, que eu admiro demais. A esposa dele é uma pessoa que eu admiro muito pela o feminino daquela mulher. Ele é muito bem integrado, é lindo. Eu me emociono vendo a Daniela Gunn. Para mim, ela é uma das pessoas que eu mais admiro e que eu sonho de poder encontrar com ela e poder conversar com ela e honrar esse feminino que ela tem, assim, que é incrível. E ela falou assim justamente, né, que é o divino contando para você, né, mostrando os insights, as pequenas coisas que estão querendo te mostrar aquilo que você precisa ver, que talvez você não esteja vendo, que fazem parte daquilo que você tá buscando co-criar, né? E é muito interessante essa história do espaço vazio, né? Que justamente vem aquele vídeo que eu falei, falei antes para vocês, né? Sobre o espaço vazio, sobre o que eu posso aprender com o vazio. O vazio é o todo, é o espaço onde tudo pode acontecer, as infinitas possibilidades. E tudo isso é muito importante para que a gente possa ampliar dentro da nossa vida a própria possibilidade de criação. A gente pensa muitas vezes quando começa nesse caminho de autoconhecimento da lei da atração, estudo da lei da atração, a gente pensa que precisa controlar de A a Z tudo que vai acontecer. E não é assim. É algo muito maior, porque você está se conectando com uma energia que é muito maior que você, que é o todo, que é onde existem todas as possibilidades. Então, como você pode pensar que a sua mente limitada, que é só uma parte de tudo que há, ela pode saber todas as possibilidades que o todo há para você, de aquilo que você deseja se realizar? Então, eu vou contar para vocês uma história que talvez ajude a ilustrar um pouco mais o que eu estou tentando mostrar para vocês, que é quando eu fui para a Indonésia. Eu tive assim uma vontade assim muito louca de ir para a Indonésia do nada, assim. Um, claro, muito louca entre aspas, né? Eu sei que não é a mesma coisa quando a gente está numa determinada realidade, mas enfim, estou aqui na Europa e a gente tem a sorte de estar um pouco mais perto da Indonésia do que se a gente fosse viajar para o Brasil, né? Me deu uma vontade de ir para o Japão hoje, seria um pouco mais difícil. Deu uma vontade de ir para a Austrália, teria que trabalhar um pouquinho. Enfim. Mas eu tô falando isso porque teve a sincronicidade, né? Deu a vontade de ir pra Indonésia e eu tava num processo de cura muito grande, numa situação bem complicada. E eu falei para vocês no vídeo das vidas paralelas, paralelas dimensionais, justamente que às vezes os lugares têm os padrões energéticos vibracionais que fazem parte da cura daquilo que a gente precisa, né? E que a gente não vai para os lugares por acaso, que eles fazem muito parte da nossa cura. Então, eu senti essa vontade, foi assim uma coisa assim totalmente fora do tempo, assim, eu fui num momento assim que eu nem sei se era um momento bom ou ruim, não sei, sabe, aquela coisa assim, você tem que ir em tal época porque não chove, porque chove, sei lá, eu nem pesquisei nada. Eu olhei a passagem, consegui uma passagem em promoção,
promoção. Sempre as promoção que você faz umas escalas loucas, umas coisas mais malucas, mas eu disse, eu vou. Fui pra essa viagem, aí foi doido, porque eu encontrei um amigo meu que eu conheci na Tailândia, através de uma coincidência muito louca também, mas outro dia eu conto essa história. Beijo, Anthony, muito carinho por ti, sabe disso. E, curiosamente, ele tava morando em Bali, na Indonésia, na época. E aí, a gente falou assim, eu disse pra ele, tô indo pra aí e tal, e ele falou, tá, beleza, eu vou te buscar no aeroporto. E o meu voo chegava, tipo, 1h50 da manhã. E eu marquei hotel, marquei tudo. Eu disse assim, não, nem te preocupa, eu vou pegar um hotel pra mim e tal. E falou, não, beleza, eu te deixo no teu hotel. Chego lá, encontrei com ele, foi super legal e tal. A gente foi jantar um negócio, não sei o quê. E aí ele foi me levar no hotel. E eu chego no hotel e o guarda que cuida do hotel tava dormindo. E eu disse assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, quando a gente foi ver, enfim, eu disse, eu não vou ficar aqui, assim, ele disse, não, vem pra minha casa e tal, eu acabei ficando na casa dele, tava ele, a menina que dividiu o apartamento com ele na época e tal. E aí, quando eu fui ver, eu tinha marcado o hotel pro dia seguinte, porque afinal de contas eu chegava às 1h50 da manhã, eu marquei pro dia errado, enfim, foi uma confusão, a minha data de chegada estava completamente errada, enfim, fui totalmente sem planejamento, mas eu tenho uma crença muito forte de que a vida está sempre cuidando de mim e que a vida está sempre cuidando da gente, né? A crença super fortalecedora que eu sempre falo pra vocês. E o que acontece? A vida tava cuidando de mim, ou seja, o meu amigo foi lá, me deixou ficar na casa dele, tipo, deu um jeito, entendeu? A vida deu um jeito disso acontecer. E aí, quando eu tava, enfim, mais os outros dias, aí consegui um outro hotel e tal, cancelei o hotel, deu tudo certo. E aí fui pra um outro hotel. E aí quando eu tava nesse outro hotel, era numa cidade, assim, um pouco distante, assim, de onde meu amigo tava. Então eu ia descobrir as coisas sozinha, fazer as coisas sozinha, assim, viver minha vida, até porque ele tava trabalhando também, né? E eu chego nesse hotel, um hotel lindo, assim, simples, 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 mas lindo. E eu olhei, assim, tinha um cardápio de coisas pra fazer, mas eu tava assim, né, com o dinheiro todo contadinho. Eu disse, olha, tô afim de fazer essas coisas aqui. Mas, vai custar tão caro, porque eu tô sozinha e tal. Não vou fazer, né? Vou deixar, né? Soltei. E aí, sentei assim na frente, porque eram uns quartos assim que tinham porta, e você podia sentar assim na varandinha da frente do seu quarto. Sentei, tava lá assim, distraída, pensando na vida, né? Pensando o que eu vou fazer amanhã, né? Já tentando decidir. A vida tá sempre cuidando da gente. O que acontece? Vem umas meninas, vêm falar comigo e dizem: olha só, você não quer fazer um tal passeio com a gente? Eram os passeios que eu tinha olhado, que eu tinha achado caro, que eu não ia fazer porque eu tava sozinha. Eu disse, sim, claro. Então, você vem com a gente e aí você paga menos. Aí, tipo, eu paguei, assim, sério, eu paguei, sei lá, muito menos, assim, um quarto do preço, porque ainda elas tinham negociado com o cara e tinham conseguido desconto. Então, eu paguei, assim, muito barato, muito menos do que eu ia pagar. E eu nem perguntei pra onde elas estavam indo, tá? Elas me disseram, a gente vai pra tal lugar, assim, pra ver umas coisas, mas eu nem perguntei, sabe? Tipo, nem entrei em muitos detalhes. No final das contas, a gente acabou indo pra vários lugares super legais. E aí aconteceu exatamente o quê? A gente foi pra uma cachoeira. Gente, eu nem sabia que essas cachoeiras existiam lá na Indonésia, eu não pesquisei absolutamente nada antes de ir, tá? Mas eu chego nessa cachoeira, todo mundo tentando tirar foto, assim, e tava um tempo nublado, assim, tava bem ruim, assim, pra tirar foto. No momento que eu entro pra tirar a foto na tal da cachoeira e a menina vai bater a foto, aparece um arco-íris em cima de mim. Cara, arrepio total, assim, tipo, a cura acontecendo, sabe? A cura sendo manifestada e mostrada. Enfim, depois desse dia, enfim, durante esse dia eu conversei com o motorista e aí ele contou algumas histórias bacanas da ilha que talvez eu não tivesse tido conhecimento, né? Se não tivesse sido por essa sincronicidade, essa coisa toda que foi arranjada pela própria vida, né? A vida que estava ali cuidando de mim como uma mãe amorosa, me ajudando nos meus processos de cura. Ele me indicou também um curandeiro, que eu queria ter a experiência do livro Comer, Rezar e Amar, e eu queria ir num curandeiro balinês e tudo mais, eu queria ter essa experiência. E acabei, através
de toda essa experiência, tendo conseguido viver a experiência que eu queria, que, assim, foi meio decepcionante, sei lá, foi muito esquisito, mas tive a experiência que eu queria, que era o que eu queria, né? E por que eu contei pra vocês essa história? Para que vocês vejam que se eu tivesse ficado segurando toda a cocriação dessa viagem, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa maneira, se eu tivesse me prendido na ideia de que cocriação é controlação, de controle de cada ação, eu teria perdido a possibilidade de uma possibilidade tão incrível como essa ter caído no meu colo. Eu não planejei nada e eu fiz tudo. Olha que incrível, né? Então, e por quê? Porque eu dei espaço para o vazio. Eu deixei um espaço vazio na minha agenda de viagem e literalmente toda a viagem caiu no meu colo, assim. Foi justamente muito melhor do que eu imaginaria, do que eu sequer poderia pensar no que eu ia fazer na minha viagem, né? Então, uma parte muito importante dessa caminhada que a gente está aqui para desenvolver nesse planeta Terra é justamente da gente se permitir espaços vazios, se permitir deixar momentos e espaços dentro da nossa vida, do nosso cotidiano, dentro das nossas agendas, para que a vida possa nos surpreender, porque a vida está sempre cuidando da gente. É só a gente deixar ela cuidar da gente também, né? Para mim, a energia da Indonésia eu senti como uma energia de um abraço, assim, era um abraço quentinho, gostoso. Foi uma experiência incrível, assim. Aconteceram muitas coisas boas e ruins, mas essa foi uma experiência assim que me marcou muito, né? E a parte do arco-íris também para mim foi muito tocante, assim, porque o arco-íris é um arquétipo de transformação, é um arquétipo de transmutação, é um arquétipo que eu gosto muito. E para mim ele tem um significado de estar indo no caminho, na direção certa, né? É um dos sinais que eu respeito, de saber se deixar guiar, né? E justamente o meu Kim Maya é justamente a Terra Vermelha Magnética. Eu navego pelo mundo através das sincronicidades. E essa é mais uma das experiências em que o meu Kim Maya se mostra verdadeiro, né? Então, o que a gente pode pegar de aprendizados, né? De possibilidades? É justamente deixar espaço para o vazio, confiar na vida, confiar no sentimento do nosso coração, deixar curar, se deixar se abrir para se curar e se abrir para confiar que toda mudança ela é sempre para o melhor, sabe? Que tudo está acontecendo de uma maneira positiva para a gente, pela gente, sabe? É assim que a gente consegue soltar e a gente consegue deixar a vida surpreender a gente, mesmo dentro das nossas manifestações. Tá certo, gente. Espero que esse vídeo possa ter inspirado vocês, possa ter trazido alguns elementos aí que possam ajudar vocês na caminhada de vocês. E é isso, um beijo grande e até a próxima.